Muito boa tarde a todos. Mais uma vez, uma entrevista intimista, desta vez com alguém que eu já tinha vontade de fazer esta entrevista há muito tempo, não só pela amizade que sinto pela pessoa em questão, mas pelo percurso que este atleta tem, que de facto é fantástico no âmbito nacional. Nelson, muito obrigado antes de mais nada por teres acedido, meu amigo, muito obrigado mesmo. Pelo convite. Nada, que é isso, meu amigo, era impossível não fazer estas entrevistas sem te ter aqui connosco. E fico contente pelo teu regresso. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado. É verdade. Forçada, mas sim. Interessa é voltar e mais forte. Ora, nem mais. Exatamente como tu, atenção, estejam atentos ao canal do Nelson, porque o Nelson está novamente a voltar em força com conteúdo e é conteúdo de qualidade, pá, que sigam que vale a pena. Então, vamos lá. Como sempre, isto é uma entrevista um pouco fora do âmbito normal, não te vou fazer perguntas técnicas, nem nada que tenha muito a ver com o desporto, mas vou-te fazer perguntas que nos vão dar a conhecer a nós, que estamos a ver este podcast, quem é o Nelson Rodrigues como pessoa, como ser humano. Pode ser, meu amigo? Claro. Então, antes de mais nada, podemos saber a tua idade? 42, por 42. Pouco tempo, vou fazer 43 em junho. Fantástico. Tens irmãos, Nelson? 3 irmãs mais velhas. 3 irmãs mais velhas? Sou mais novo. Boa. Tens filhos? Uma filha. Uma filhinha? Mais um ano para a semana. Fantástico, sim senhora. Já viste? Sim, já vi, mas há pessoas que poderão não te conhecer, então já vi, sim senhora, é muito linda, de facto. Então vamos lá. O que é que o Nelson Rodrigues gosta? Como pessoa, o que é que tu gostas? Para além da musculação? Sim, a musculação é implícito que é a tua grande paixão, não é? Sim, mas para além disso... É o que me ocupa muito do meu dia-a-dia, não é? Exatamente. Tudo que é à volta deste desporto. Posso dizer que mudou a minha vida, porque, não sei se sabes, mas eu era da outra área, ou seja, eu sou militar da GNR há 18 anos, mas antes disso trabalhei na noite, em que depois, numa fase mais posterior, tive o meu negócio, uma discoteca, restaurantes, em clube, ou seja, estava ligado muito à noite, em conjunto com a GNR. Mas não é muito compatível e com o meu antigo negócio, então preferi. Foi numa passagem de deixar a noite e comecei no fitness em 2015, quando comecei a competir, e a partir daí direcionei-me mais para a área do fitness e felizmente deixei a noite. Mas... Ou seja, não era. Tu questionas-me o que é que eu gostava. O que é que tu gostas? O que é que eu gosto? O que é que tu gostas? Como já tivemos aqui outros convidados, e obviamente que é implícito que o culturismo e tudo que envolve o culturismo faz parte da tua essência e da tua paixão. Mas para além disso, como pessoa, às vezes há pessoas que gostam de ler, gostam de música, e é isto, essa parte é que eu queria dar a conhecer aos nossos ouvintes, porque às vezes só falamos da parte desportiva e as pessoas ficam sem conhecer a pessoa, percebes? Sim, eu faço uma vida atualmente dentro das limitações, mas normal, eu gosto de comer bem num bom restaurante, gosto de um bom vinho, muitas vezes o pessoal acha estranho, mas gosto dessas coisas boas da vida. Sem dúvida. Há muito pessoal que não, que só se foca nisto o ano todo, mas eu acho que tudo faz falta, claro. Até para ver continuidade e não vivermos só disto, não é? Neste momento gosto muito de passar momentos com a minha filha, descobri isso. Fui pai, não considero que tenha sido tarde, mas na hora certa, porque tenho uma maturidade que, se talvez fosse há 10 anos atrás, não saberia valorizar tanto este momento que estou a sentir e estou a gostar bastante. Ou seja, todo o tempo que eu tenho agora livre é todo canalizado para estar com a minha filha e com a minha mulher, que me tem acompanhado ao longo destes anos. Não sou de um seio familiar muito, sinceramente, muito bom, não tive esse carinho, esse amor, digamos assim, mas, no entanto, quero proporcioná-lo à minha filha. Fantástico. Mas, basicamente, hoje em dia é o que eu valorizo mais, é esses momentos. Fantástico. E, sendo uma pergunta totalmente antagónica, o que é que tu não gostas?
Pá, não gosto a nível de hipocrisia, isso, não gosto das pessoas. Hoje em dia não se valoriza tanto coisas que antigamente se valorizavam. Até falo mesmo do meu trabalho militar da GNR. Acho que não somos valorizados como devíamos, somos criticados. Gosto muito do que faço, por isso é que ainda o faço. E deixa-me triste, por vezes, a comunicação social a instigar contra as forças de segurança, que eu acho que deveríamos era ajudar e criar melhores condições para nós também nos esforçarmos cada vez mais. E às vezes esquecem-se que está ali uma pessoa que tem uma família, que tem dependentes e é uma das coisas que realmente me deixa bastante triste. E também como está a ficar, tipo, isto tudo a nível de redes sociais, tudo muito, como é que eu te vou explicar? As pessoas escondem-se atrás de um telemóvel, de um PC, só para criticar, vivem só para criticar. Não é o meu caso, felizmente, até vinha a falar com o meu videógrafo pelo caminho. Não tenho haters, não tenho pelo menos críticas, mas vejo muito ódio nas redes sociais, muita gente que vive com o mal dos outros. É verdade. Está muito bem dito, muito bem dito. Triste mesmo. Fantástico. Concordo plenamente contigo, não podias dizer melhor. De facto, infelizmente, vivemos, eu com mais de meio século vivido, concordo plenamente contigo. Não podes dar a tua opinião de nada, porque, coitadinho daquilo, porque não... pelo amor de Deus. Eu acho que tem a ver com princípios e valores. De facto, os princípios e os valores que os nossos pais nos passavam, acho que se foram perdendo de geração para geração, e é muito fácil, infelizmente, custa muito dizer isto, mas tornou-se muito fácil a falta de respeito hoje em dia. E isso é uma coisa muito feia, acho que em qualquer geração e em qualquer sociedade. Concordo plenamente contigo. Diz-me uma coisa, tu tens um sonho ainda por concretizar ou já concretizaste todos os teus sonhos? Tenho um sonho, ou seja, eu considero que já não é um sonho, mas um objetivo. E tu sabes, quem anda neste desporto tem um sonho de chegar à Olímpia, não é? E tal como eu fui o primeiro português a ganhar o cartão profissional, sempre pensei que seria o primeiro a chegar à Olímpia. Não se concretizou. Felizmente, o nosso Fábio Lopes já conseguiu a nível de homens, não é? De masculino. Não desisti desse objetivo, mas já não é um sonho, ou seja, vivi muito tempo obcecado com esse sonho e acho que abdiquei de muita coisa na minha vida em prol disso, e não necessariamente temos que o fazer, ou seja, as coisas acontecem na hora certa, se tiverem que acontecer, acontecem, senão continuamos em frente. Concordo contigo. Mas não podem dizer que eu não lutei por isso. Sem dúvida. 25 shows profissionais, ninguém tem, nem em Portugal e poucos também na Europa. Por isso, fantástico. 25 shows. Parabéns. 2016. Parabéns, meu amigo. Sim, senhora. Se calhar esta próxima pergunta já não faz muito sentido. Eu ia te perguntar o que é que te falta fazer ainda na vida, mas provavelmente... Não, na parte do desporto falta essa parte, mas e então? A nível pessoal... Exatamente, isso é o que me interessa mais. Muita coisa que ainda não concretizei. Concretizei muitas. A minha casa, também há 2 anos que consegui comprar a minha casa. A minha filha, que era também algo que eu queria ser pai, não é? E agora temos aí umas novidades também não é o meu sonho, mas é o sonho da minha companheira e recentemente pedi em casamento. Ai, fantástico! Aproveitei uma viagem que fizemos a Cannes, Nice e Cannes, que é toda aquela zona de Côte d'Azur, que fazíamos 10 anos de namoro e ela já não estava à espera. É muito bonito, era fantástico. Já não falávamos muito sobre isso e então eu entendi que era o momento certo e pedi em casamento e talvez para o ano juntar o batizado da minha filha e fazermos um casamento. Sim senhor, era muito bonito, meu amigo. Dou-te os meus parabéns, fantástico. Eu acho que a vida é feita precisamente
de momentos intemporais e de memórias fantásticas, e quando as criamos nunca nos arrependemos. Acho muito bem, meu amigo, fico muito feliz por ti. Sim, senhora. Sim, senhora. Vou-te pedir para me comentares esta frase que eu peço sempre a todas as pessoas que aqui vêm, e todos têm dado respostas ligeiramente diferentes. Então esta frase diz o seguinte: mais vale ter sorte do que ser bom. O que é que te diz esta frase? O que é que tu tens a dizer sobre isto? Concordas, não concordas? Concordo, plenamente. E transporto isso para a parte do nosso desporto, da parte competitiva. Porque eu considero que sou bom. Sou dos melhores mentes físicos que há, e tenho que ser, nesse aspecto, às vezes, devia de ser mais convencido, mas considero que sim. Mas não tive a sorte de fazer boas escolhas no que é o circuito profissional, que tu bem sabes que é muito difícil. Eu decidi logo ir para os Estados Unidos, não aguardei que viesse a Pro League para a Europa, fui sempre à luta e escolhi shows complicados, tal como New York Pro, Miami Pro, Toronto Pro, Kuwait, ou seja, shows que já por si já acarreta que são nomes do Olímpia que vão lá, sempre competir, e os tops é muito difícil entrar. Mesmo assim fiz top 5, fiz top 10, e há muita gente aí a dizer que os portugueses nunca fizeram top 10, e eu tenho vários top 5 na Liga Profissional, e vou deixar em breve documentado na minha rede social. É assim mesmo. Ou seja, faltou-me aquela sorte de escolher o show, como por exemplo o Fábio Lopes, escolheu um show que foi a segundo lugar, na semana a seguir vai a outro e ganha e qualifica para a Olímpia. É verdade. Percebes? Um show, por exemplo, que foi, era na Califórnia, San Diego, não é? Não era, era na Califórnia, sim, Ok. não era San Diego. Ou seja, é Santo António, acho que foi Talvez Santo António Pro em Texas, exato. algo que eu nunca fiz, ir a um estado Exato. menos conhecido. Exatamente. E encaixar com o show. Percebes? Pronto, nesse aspecto, a nível competitivo, faltou-me aquela estrelinha. Acho que só foi isso. Ok, meu amigo. Sim, senhora. Pá, não posso dizer que não tem lógica o que tu estás a dizer. De facto, a sorte é algo... aliás, existe uma frase que tu deves conhecer bem, porque és militar da GNR e deves ter sido também militar na tropa, que diz que a sorte protege os audaces, não é? Então, de facto, uma pontinha de sorte é sempre importante na vida, é verdade, sim senhora, concordo contigo. Os teus pais têm orgulho em ti? Tenho, meu pai infelizmente já faleceu. É pá, lamento, não sabia, Obrigado, desculpa. não. Foi há um ano e tal, já também tinha uma idade, 84 anos. Minha mãe tem 82, felizmente está bem de saúde. Mas meu pai, por exemplo, tinha muito orgulho em mim por eu ser militar da GNR, porque ele foi militar e serviu na guerra do ultramar, em Moçambique. Ah, sim? E então sempre tinha aquele sonho de ter um filho polícia. E quando eu decidi isso, deixar a parte da noite, ele ficou muito contente e muito orgulhoso. Então sempre, mesmo já velhote, dizia: meu filho aguarda e nunca deixe aquilo, que aquilo é o teu futuro e tudo, mas via-me envergar também por outras áreas, mas sempre com aquele receio que eu deixasse a polícia. E eu disse: não vou deixar a GNR, simplesmente estou-me a dedicar também a outras coisas para ganhar. Nunca me limitei só a viver só da GNR. Uma área só. Não consigo, eu gosto das coisas boas da vida e gosto de almejar sempre mais. Boa. Não critico quem o faz só isso, como colegas meus, mas para mim não dá. Perfeito, perfeito. A minha mãe, tenho orgulho em mim também. Obviamente. As mães são sempre mães toda a vida, não é? E eu sendo o único rapaz... Claro, és um menino querido, claro. Quais consideras serem os teus defeitos? Nelson, esta pergunta é complicada, não é? Todos temos defeitos e às vezes temos que saber lidar com eles e compreender também as outras pessoas, mas talvez ser bastante teimoso. Tu és muito teimoso. Mas também depois tanto sou teimoso como dou o braço a torcer, e isso é falta a pedir desculpa, peço, e sou o primeiro. Não sou rancoroso nesse aspecto. Mas teimoso... a minha namorada diz que eu tenho
por eu ser gêmeos, eu não ligo nada disso dos signos, mas que tanto estou bem como estou mal, tipo, sou gêmeos, mas tenho essa personalidade, assim, um bocado essa dualidade. sim. Exato. Mas assim, defeitos mais vincados, acho que têm características. Ok. Não, é exatamente isso que eu quero que me digas, exatamente. E quais as tuas qualidades? Considero que tenho um bom coração, um bom íntimo. Acho que gosto de ajudar os outros, gosto de, às vezes, até prejudico-me a mim para ajudar. Sou verdadeiro, tenho a dizer, digo, não gosto, digo na cara, não sou falso. Claro. No meu trabalho, às vezes, deves ter um bocadinho mais cuidado com como expressas as tuas opiniões, mesmo com comandantes e tudo. Perfeito. É uma coisa que é de mim, e então tenho que me controlar por vezes. Se calhar é uma mais para o defeito essa parte. Mas... Achas que és muito impulsivo? Um pouco. Ou espontâneo? Já fui mais. Ok. Já fui mais. Mas isto do culturismo levou-me a surpreender-me a mim, tanto como mindset. Às vezes pensas que não chegas, não consegues, e isto transporta-se para a vida e é incrível. As pessoas não têm noção. Sem dúvida. Tu consegues fazer uma preparação até ao fim, e com todos os contratempos que às vezes surgem. Acho que consegues quase tudo que tu idealizas na vida. É algo impressionante. Fantástico, concordo plenamente contigo. Aliás, cresci muito nesse aspecto. Essa analogia do culturismo e da forma como se vive o culturismo e depois transportar isso para a própria vida, eu acho que é a maior lição que o culturismo dá, seja a quem for, não é? A consistência, a disciplina. Acho isso fantástico e poucas pessoas conseguem perceber essa parte bonita do culturismo. Sim, não é? sim. A vida muda muito. É verdade. Diz-me uma coisa, tens alguma história caricata da tua vida de desportista que queiras dividir connosco? Alguma coisa assim mais humorística que tenha acontecido, que uma pessoa às vezes não conta a toda a gente? Tem tantas, e nomeadamente como o Ali, assim? Que me acompanhou alguns anos, né, na minha primeira, nos primeiros anos como profissional. Ele também aproveitou essa fase também para ir, para aprender e para estar com os melhores treinadores do mundo. Tu conheces? Sim, perfeitamente, claro. Então quem é que não conhece a vossa dupla quando vocês começaram? Exatamente. E ele é uma pessoa muito carismática, todos sabem, não é? E eu tenho uma maneira de ser muito, ora, siga e tal, e às vezes ele no aeroporto perdíamos, ele quando andava por ela desaparecia, tipo por uma altura na Inglaterra, e eu, pronto, ele apertava mesmo muito comigo na dieta, sempre no final pouca comida, então quando eu podia comer eu não tinha aquele controle de controlar, agora sim, com uma frutinha pós-prova e tal, para saciar, e depois é que começo a comer alguma coisa que... E então saímos de uma prova em Inglaterra e fomos para o McDonald's, imagina. Começa a comer, pai, 6 hambúrgueres. Ao fim ainda espeta um gelado por cima. Chegou a um ponto que eu não conseguia respirar. O Ali não sabia o que havia de fazer. Foi comigo para a casa de banho para meter os dedos na boca para vomitar. Estava a ver que tinha que chamar uma ambulância. Sério? Meu Deus. E depois eu ainda lhe fodia a cabeça porque ele não me tinha que deixar comer. Coitado, ele viu-me a comer, deixou-me. As histórias assim, depois tivemos que caminhar para aí 2 horas para eu conseguir a digestão voltar ao normal. Mas são coisas que eu aprendi com esses erros. Mas tivemos algumas histórias engraçadas que eu acho que ficam sempre. Às vezes eu não sou muito de me recordar, mas já é de mim. Às vezes a minha namorada lembra-me de coisas que até não são há muito tempo, mas eu esqueço. E o Ali às vezes conta algumas histórias e eu, é verdade, e também foi. São momentos incríveis, não é? Que ficam para sempre. Fantástico. Diz-me uma coisa, Nelson, isto aqui já é uma pergunta, respondes se quiseres, não é? Obviamente. Alguém te deve um pedido de desculpas? Isto parece aquele programa. Parece que...
É verdade. Epá. Se queres te diga, sinceramente, eu penso que não. Penso que não. Eu até acho que tenho tudo, mais ou menos tudo resolvido. Ainda Tive bem. um sócio que era meu amigo, considerava que era quase um irmão, que foi o sócio da discoteca. Falhou muito comigo. Mas eu não tentei estar algum tempo sem falar com ele e se o vir agora falo normal e não consigo. Claro. Ultrapassaste. Sim, mas acho que devia na altura, agora passou, não preciso desse pedido de desculpa, mas como eu dei tudo por aquele negócio na altura, acho que abusou um pouco da confiança e deixou-me, fiquei com dívidas durante algum tempo por causa desse negócio e passei mal, mas consegui dar a volta por cima graças ao fitness. Ainda bem. E tu, deves um pedido de desculpas a alguém? Não, tal como eu te disse, conforme falho, logo a seguir sou o primeiro a pedir desculpas e a assumir o meu erro. Por isso, nesse aspecto estou tranquilíssimo. Boa, fantástico. É uma excelente qualidade. Nem sempre se consegue fazer isso, não é? Às vezes nós, por orgulho, guardamos muitas coisas e nunca mais as resolvemos e depois um dia é tarde demais. Fazes-te muito bem. Sim, senhora, fantástico. Qual foi o maior elogio que recebeste? Segundo. A nível de... Às vezes, quando estamos em cara ao público, em alguma feira, em algum evento do fitness, vir um rapaz que até já subiu ao palco e dizer-me que começou porque me segue, porque viu, porque me acompanhava e sempre teve o sonho de competir e conseguiu por causa minha, para mim é um grande elogio saber que consegui inspirar, tal como ele, muitas outras pessoas. Por vezes, como andamos no nosso dia-a-dia, no nosso trabalho e tudo mais, não temos a noção disso. Exatamente. Quando recebo algumas mensagens do género, faz-que pensar e dizer assim, alguma coisa fiz bem feito. Vale a pena, não é? Por muito que agora às vezes se esqueçam esta nova geração que está a aparecer e se esqueçam quem andou aqui a partir pedra no início, tal como eu outros, que tu bem conheces melhor do que eu, que só vem o que está agora. Há muita gente que ainda valoriza e que realmente sabe que quem ajudou a isto ir para a frente um bocadinho. Vou fazer aqui um parênteses nesta entrevista intimista e vou pegar no que tu disseste. Faz-te algum tipo de mágoa ou tens alguma coisa a dizer acerca de facto desse comportamento típico hoje em dia dos jovens que estão ligados a esta área viverem isto com um egoísmo e uma arrogância que parece que nunca houve cá ninguém antes deles? Faz e às vezes vejo e digo assim, apetecia-me, mas eu não, custa-me, mas eu não sou muito de entrar em polémicas e nas redes sociais. Acho que sempre mantive a minha postura e daí não ter críticas, porque se entras por aí vai dar, claro. E depois eu já sei que posso me descontrolar. Mas deixa-me triste às vezes ver vídeos de YouTube, canais a dizerem que os portugueses não fazem, que é que vão ganhar o cartão Pro, que depois não fazem nada, porque não saem daqui e estão à espera da prova de Lisboa e dali do Emílio de Espanha e não vão a mais lado nenhum. Ou seja, se eles tentarem, se andarem a batalhar lá fora, como andem, se calhar um dia podem ter a sorte de correr bem. Não é? Agora, muitos querem viver disto e querem fazer uma vida de um profissional como há, por exemplo, nos Estados Unidos e no Brasil, atualmente. Mas para isso tens que estar a trabalhar com alguma marca que te possa que tu dês um retorno à marca para a marca poder investir em ti, pagar-te viagens, estadias, provas, para ver, mas tu tens que dar o retorno à marca que eu tenho vindo a fazer há quase 10 anos para as marcas que estou a trabalhar, não é? E não é por eu ser o Nelson Rodrigues, primeiro Pro, que a Prozis continua comigo, ou a Greta M. É porque eu dou um retorno, não é? Claro. Senão também tinha ido como outros foram. E as pessoas esquecem-se disso, têm que mostrar trabalho, têm que fazer pelas coisas. Não é? Claro.
Mas, independentemente disso, que subscrevo, concordo plenamente com o que estás a dizer, eu vou-te fazer uma pergunta, porque eu já comentei isto várias vezes nas minhas redes sociais, aliás, já comentei isto várias vezes em público, e não é uma crítica, é mais em forma de apelo, porque, de facto, aquilo que eu vou dizer acho que devia competir, é da competência de um órgão institucional, neste caso será a Federação ou a IFBB NPC em Portugal, que está a fazer um trabalho excelente por parte do Presidente do João, que ninguém agrada a gregos e troianos, mas o que é um facto é que desde que o João encabeçou a NPC em Portugal, nós tivemos um crescimento a nível competitivo muito grande, a nível de eventos em Portugal, de qualidade de eventos, de profissionais, enfim, de tudo. Mas não existem só os eventos e não existe só o hoje. E se calhar arriscaria a dizer, não sei se isto aqui vou dizer agora pela primeira vez, não tenho dados para dizer isto, mas arriscaria a dizer que se calhar somos capazes de ser dos poucos países em que não existe um Wall of Fame dos culturistas portugueses. Não existe um site feito pela Federação onde tu possas ir daqui a 20 anos mostrar aos teus netos o que tu foste e a trajetória do culturismo toda portuguesa, todos os campeões, não existe, infelizmente. Talvez por isso também, em parte, é que esta malta nova não sabe que já houve culturistas nos anos 80, nos anos 90, já tivemos um culturista nos anos 90 presente nos Masters Mr. Olímpia, que foi César Pimentel, enfim. E por aí fora, até chegar ao Nelson e muitos outros que viram. E eu não sei o que é que tu pensas disto, mas eu acho que como competidor, e como um competidor de sucesso que tu és e a carregar a bandeira portuguesa, tu e muitos outros mereciam, não é, o prestígio de estarem figurados num Wall of Fame. Eu penso que o João... Não estou a dizer, atenção, isto não é uma crítica ao João. Está a fazer um bom trabalho. Um excelente trabalho. Mas porque também, eu lembro dos inícios, que ele iniciou em 2018, o primeiro Pro Show, que eu até fui inclusive com ele à televisão, ajudei-o a promover o show, e o show cresceu muito, vinha a contar esta história pelo caminho, cresceu, e é dos shows mais conhecidos a nível mundial agora, mesmo. E um dos melhores da Europa. E ele, e bem, cresceu e fez o seu, aquilo acaba por ser um negócio também, não é? Agora, eu acho que, a pegar no que tu dizes, já nem falo desse lamiré de atletas anteriores a mim, de nome e de renome, que tu já falaste e que eu às vezes até nem eu próprio tenho conhecimento, mas tu já até me falaste de alguns. Mas, a partir do momento que ele tem NPC em Portugal, deveria dar mais valor, tanto aos atletas profissionais, mesmo nos shows profissionais. Não há uma gala, por exemplo, em Espanha há uma gala onde premia os atletas, os que ganharam o cartão Pro daquele ano, os que fizeram melhores classificações na Liga Profissional, quem qualifica para a Olímpica. Não há uma gala que deveria premiar esses atletas. Acho que devia se valorizar mais. Isso não é uma crítica, mas é algo que... Atenção, as críticas... Mas eu digo diretamente. Com certeza, as críticas, vamos lá ver uma coisa, as críticas ou são negativas ou são construtivas. Claro. E nós estamos a falar de uma pessoa, acho que posso falar por ti também, que admiramos o trabalho dessa pessoa, que temos empatia e amizade, e não estamos a fazer uma crítica negativa, estamos a fazer uma crítica construtiva, porque se alguém tem poder e capacidade, e é a única pessoa que o pode fazer, de criar um site da Federação, da NPC em Portugal, com a história do culturismo português e todos os campeões, é o João, não é mais ninguém, não sou eu que o vou fazer como uma pessoa independente, não é? Percebes? Essa mesma gala que tu falas em Espanha, que é uma gala excepcional... Eu fui convidado para o ir e não sou espanhol. Exatamente, mas essa mesma gala, há um site que as pessoas podem ir, ver imagens da gala, e nesse mesmo site podem entrar no Hall of Fame do culturismo espanhol, e estão lá os campeões todos, desde sempre, espanhóis. Então, é bonito uma pessoa perceber que, mesmo um jovem hoje em dia, ver fotos de indivíduos que competiram nos anos 90 e 80 e que tinham corpos fantásticos e que já nessa altura havia atletas portugueses fantásticos, como continua a haver hoje, não é? E tu és um exemplo desses. E é uma pena não haver
quem se responsabilize por fazer uma coisa destas e fazer com que a história fique perpetuada para sempre, não é? É isto que eu lamento. Agora, criar um canal, já tens canal do YouTube? Tenho, há muito tempo. Aliás, esta entrevista vai para o canal. Pois é isso, tu tens o canal. E esse é o mesmo nome. É Unbroken Old School. Agarrar a fazer um comentário sobre essa eu estou farto de dizer isto, mas a mensagem não chega onde tem que chegar, ou pelo menos não interessa. Sim, mas ou em conjunto com ele ou não. Claro. Até porque viveste um bocado das diferentes eras. Sim, eu acompanho o culturismo nacional desde 83. Eu comecei a treinar em 83 e já na altura o Carlos César Pimentel era um excelente culturista, já tinha sido campeão do mundo, vê lá tu. E desde aí que temos tido sempre atletas excepcionais. Como tu disseste em conversa já, não és fã do Men's Physique, porque não a entendes tal como o Arnold Schwarzenegger, porque é que a perna é tapada, exatamente. Mas valorizas na mesma, porque tem, claro que tem sim, um esforço. Lógico. São atletas que têm que se dedicar na mesma, independentemente de mostrar a perna ou não, mas tens a noção que o Men's Physique, desde que veio em 2014, 2015, foi quando foi ali o boom, veio dar muito nome outra vez ao completamente. Mas aqui, aliás, no Olímpia. Aliás, deixa-me esclarecer aqui uma coisa. Quando eu digo que não sou fã, sou fã claro. como espectador, percebes? Eu se tiver que ir, por exemplo, à prova mais conceituada cá em Portugal, que é a prova que o João faz para os profissionais lá embaixo em Cascais, no Estoril. E se tiver que não ir para lá para ver o às 9 da manhã, se tiver que estar lá das 9 da manhã até ao fim do dia para ver o Open, eu não faço. Eu vou ao fim do dia e vejo o Open, porque francamente, a nível, como é que eu ia dizer, a nível competitivo, o que se passa em cima do palco não me estimula. Agora, atenção, uma coisa é isso, é a minha opinião de alguém que está sentado numa cadeira a ver um espetáculo em cima do palco, porque o culturismo é feito, a competição é feita num palco, e quando é num palco há um lado artístico, é um espetáculo que estamos a ver, que vocês nos proporcionam, e eu, de facto, sinceramente não me estimula. Mas, tirando isso, eu não conheci até hoje nenhum Men's Physique competidor, amador ou profissional de alto nível que não tivesse um físico que me deixasse de boca aberta. Todos vocês têm, não é? Agora, eu gosto de ver as poses do Open, gosto de ver as rotinas do Open, percebes? Acho que básico é só frente de costas. Exatamente, percebes? É isso que eu quero dizer. Não quero ser mal interpretado. Sim, para mim, o Men's Physique... algo a adicionar mais duas poses, mas eu entendo eu acho que eles também não querem meter muito mais para não entrar em confronto com o clássico. O baixar ao calção agora, como já reduziram um pouco, já é bom, já consegues ver que há ali um trabalho de pernas, ou seja, aqueles, já se vê um X. Antigamente os calções, lembras-te, eram super largos e via-se realmente que havia pessoal que não fazia pernas porque estavam-se a cagar, que é mesmo assim. Mas agora, já não é um ponto avaliativo, mas é algo que tu dizes, está ali um gajo que treina pernas, está um corpo em X, entender? Acaba por até se estreitar mais a cintura, se tiveres uma perna bem desenvolvida. Sim, eu percebi esses ajustes que foram feitos. E tu viste que foi agora muito criticado o Arnold porque fez essa afirmação, tal como tu, mas porque tem uma visão do bodybuilding antigo, não é? E bem... Não considero, eu acho que o Arnold tem direito a ter a opinião dele, como eu tenho direito a ter a minha, pá. Não, mas foi criticado tal como... Não, foi criticado porque as pessoas não... Parece que hoje em dia, conforme dizias há pouco, e não existem os mesmos princípios e os mesmos valores e é fácil faltar ao respeito, também é quase comum que toda a gente tem que ter a mesma opinião. Ninguém pode ter uma opinião própria, senão parece que está a incomodar toda a gente. O facto de eu ter uma opinião e dizer a mim não me estimula, eu como fã não vejo, não estou a falar mal, nem estou a denegrir o vosso trabalho, nem estou a tirar prestígio nenhum, pelo contrário. Pô, quem me dera ter o teu corpo, vocês têm um físico excelente. Agora, a parte competitiva em cima do palco não me estimula a estar ali a ver, percebes? Porque não acho tão bonito como o Open. É a minha opinião, percebes? Agora, eu acho que esta opinião não está a denegrir... Já gostas do clássico? Já gosto do clássico, sem dúvida, claro. Percebes? Sim. Eu acho que é a categoria que... Aliás, o clássico veio trazer uma certa beleza ao culturismo novamente, porque no Open deixou de ser pontuada a rotina de poses. E no clássico a rotina de poses conta muito, percebes? Então, as poses clássicas, como eles chamam,
Então eu acho que isso veio trazer novamente a identidade ao culturismo, veio trazer o carisma, que de repente deixou de haver. Antigamente, o passado mais recente ainda tínhamos um Kai Green, percebes? Hoje em dia eles chegam lá e batem palmas e fazem assim, e está feito, percebes? E quando antigamente a gente vai ao Golden Era, como se chama, aliás, eu acho que a Era de 90, como chamam o Golden Era, para mim, eu ainda ontem disse isto numa entrevista, eu não considero que os culturistas dos anos 90 sejam melhor que os culturistas de hoje em dia. Eu acho que cada era é uma era e o desporto merece o respeito em todas as eras, ok? Os culturistas dos anos 90 foram fantásticos, como hoje existem culturistas fantásticos, atenção, cada um merece o seu mérito. Agora, talvez os dos anos 90 tenham um pouco de mais carisma e as pessoas gostem de os seguir nas redes sociais, porquê? Precisamente pelas rotinas, porque todos eles se expressavam cada um à sua maneira. O Melvin Anthony fazia umas rotinas tipo robô, o Vince Taylor também, o Sean Ray fazia umas rotinas clássicas, fantásticas, enfim, toda a gente, eu esperava por ver Mr. Olympia porque eu queria ver as rotinas de poses, que eram fantásticas, e de repente isso desapareceu. E quem é que trouxe isso de novo? O clássico. Então, se nós conseguirmos, que é muito difícil nós culturistas, abstrairmos da nossa paixão, do nosso amor, e pormos-nos sentados como um leigo, imagina alguém que vai ver pela primeira vez uma prova. Quem está a ver aprecia a beleza de um corpo brutalmente musculado, não é? Quando eu digo brutalmente, menos físico, clássico ou open, um corpo brutalmente musculado, proporcional, simétrico, harmonioso e a fazer uma rotina de poses que as pessoas chegam ao fim e dizem assim, eu organizei eventos muitos anos e tinha pessoas que iam ver, familiares de atletas, que nunca tinham visto e que me diziam, pá, isto é muito bonito, eu nunca pensei que estes homens fizessem isto assim, assim. E isso perdeu-se, a essência perdeu-se. E como no Men's Physique, por obrigatoriedade das vossas poses, não existe, é uma coisa muito, percebes? A mim não me estimula, é só isso, porque, que fique bem claro, eu não desprestigio nem desmereço o trabalho do Men's Physique e são atletas fantásticos, Deus me livre. Eu conheço Men's Physiques profissionais, como tu, lá fora, têm um tronco quase que alguns Opens não têm, pá, é impressionante, atenção, eles em tamanho não ficam atrás de ninguém. Se for alto, não tem a relação peso-altura. Sim, estou a falar dos altos, exatamente. Mais peso, exatamente. Pode ser bom. Exatamente. Portanto, que fique bem explícito, senão eu já vou ter aí a comunidade de Men's Physique toda contra mim e eu não tenho nada contra os Men's Physique. Já aqui, que só não troquei este ano para o Clássico, porque não queria competir nesta primeira fase do ano e não tinha muito tempo para dar o tempo necessário à perna e tudo mais, e ficar o corpo equilibrado. Claro. Mas é algo que eu quero fazer antes de me retirar. Até que enfim, eu sempre achei, e cada vez mais acho... O último baile. Vou-te então aqui, eu ia dizer em off, mas não é em off que está a ser formado em direto, vou-te dizer, nunca te disse, Nelson, mas vou-te dizer, eu já te sigo desde que te vi a ganhar no Arnold aqui em Madrid, e muito sinceramente eu acho que tu és como o vinho do Porto, quanto mais velho estás melhor, na minha opinião, na minha humilde opinião, acho que tu estás melhor, mais completo, mais refinado, e sinceramente acho que com essas pernas acho que devias considerar mesmo o clássico, tu és completo, tu és simétrico, és proporcional, acho que tens uma estética que para mim, perdoa-me isto e perdoa-me tu, mas para mim enquadra-se mais neste momento quase mais no clássico do que no Men's Physique. E foi um feedback que eu gosto de pedir aos juízes quando não corre tão bem, e eles sempre me disseram que a minha dureza muscular que já seria mais avaliada no clássico, devido às poses mais vincadas, que estão a procurar físicos mais redondinhos, mas com menos... Eu nem era por aí, eu vou-te dizer, eu acho que tu e os nossos amigos do outro lado que estiverem a ver isto, os verdadeiros culturistas vão perceber esta analogia que eu vou fazer. Tu és muito clássico fisicamente, o teu corpo é muito clássico, as tuas proporções são muito bonitas, tu és muito proporcional, percebes? Tu não tens, às vezes há indivíduos que têm um ou outro grupo muscular que se sobressai e tu és muito proporcional em tudo, percebes? Braço és muito equilibrado, percebes? E és bonito, és um indivíduo com boa presença, então eu acho que tem tudo a ver com o clássico, estás a perceber? Sim. E a tua perna, não é a perna que foi há 10 anos atrás, a tua perna melhorou brutalmente, não é? Então eu acho que, sinceramente, eu vejo-te já mais próximo do clássico. Que é um trabalho que eu não fiz,
que eu nunca me dediquei a 100%. A Se sério? eu tivesse um treinador como tu, ali a batalhar A sério? na perna, esquece. O Pensei Ali que às vezes tinhas- dizia-me, tu, como é que é impossível? Tu treino e aprendi a gostar mais de treinar a perna, Claro. porque não gostava muito, sou-te sincero, mas tenho uma genética de pernas que o Filipe Martins diz-me, "Fosse, como é que é possível? Tu, Mesmo? ou que treinas, eu faço. Olha, não O sabia. próprio João Dias, que é o atual Sim, treinador, sim. mete-me um treino de pernas básico, 4 exercícios, porque também não quero que eu ganhe muito perna para não sacrificarmos depois Exatamente. o peso, porque eu tenho que entrar em peso à altura agora. Exatamente. No Men's Physique é um novo critério. Eu só posso ter 88 quilos no dia da pesagem, imagina, porque eu tenho 1,73 m, para essa altura só posso ter 88, imagina, eu já competi com 93 em Men's Physique. Por um lado foi benéfico para mim, porque eu consegui buscar muita mais condição que não ia, que às vezes queria aquele tamanho, o Men's Physique estava a ficar cada vez maior, eu, vamos buscar grandes, e depois descurava um bocadinho aquela condição Perfeito. no fundo das costas e que dava sempre para apertar mais um bocadinho. E agora obriga-me a ir mais no osso, mas depois se fizer uma boa carga, percebes? Acho que... Olha, já fiquei muito feliz de saber que ainda te vamos poder ver no Clássico. Sim, tu sabes que ele sempre foi esse que eu... Só que lá está, eu tenho um público muito do Men's Physique, a nível de redes sociais. E eu pensei, é um processo de... Aliás, agora até se calhar até com isto, as mudanças dos Men's Físicos para o Clássico, por causa do KI, que se calhar até iria chamar a atenção de até mais gente. Mas como tinha pouco tempo, preferi manter-me este ano, tentar o Master. Também deixar aqui, não sei se já sabem, competir no Master para tentar o Olympia Master. Boa, fantástico. E vou fazer os shows que eu vou fazer, tem todos Men's Physique Pro e Master, e eu vou fazer as duas categorias. Vou iniciar no Miami Pro daqui a 5 semanas, depois faço Toronto Pro, que tem também Master, depois faço Espanha, esse já não tem, e Itália também tem Master. Para já são as 4. Muito bem, acho uma excelente aposta, sim senhor. Porquê? Porque eu vejo que talvez me enquadre ali nos dos mais 40, esteja ali entrar nos tops e eu até poder ganhar. No Open se calhar já é mais difícil. Ok. E tal como aconteceu ao Fábio, fez um quarto no Open e ganha no Master. Vamos ver. Não vou. É assim mesmo, fazes muito bem. Diz uma coisa, quais as qualidades que admiras nos outros? Se calhar um bocadinho aquelas qualidades que eu acho que devemos ter a nível de sinceridade, devemos ser verdadeiros e não ser invejosos, principalmente. Viver bem com o bem dos outros. É isso mesmo, fantástico, muito bem dito. Muito bem. E os defeitos que detestas nos outros? É o contrário. É o contrário, exatamente. Falsidade, invejosos. Obviamente. Tens fé? És crente em alguma coisa? Sou crente, mas que existe Deus, existe. Sou católico, não sou muito praticante, confesso. Mas também é uma das coisas que a minha companheira levou-me a acreditar mais e a pensar mais e até a rezar, que às vezes não descurava essa parte. As mulheres têm essa característica, não é? Leva-nos a... E quando perdemos alguém também, no caso do meu pai, também fez-me pedir mais. É incrível como é que certos estados de dor, Sim. seja físico ou mental, nos conseguem transportar logo imediatamente para algo mais... É verdade, sim senhor. O que é que o Nelson de hoje, se pudesse entrar numa máquina do tempo e voltar 20 anos atrás, diria ao Nelson de há 20 anos atrás? Tanta coisa. Não beber tanto gin. Não, se calhar nesta parte de dieta, de treino, se eu tenho começado mais cedo, esquece. Yeah. Comecei com 30 e tal anos a fazer dieta. Esquece. Eu tinha uma genética que comia tudo e estava bem.
lembrei-me de começar a competir em 2015 e comecei a fazer dieta. Imagina se eu tenho começado Com isso. 30 e tal já. 30 e tal, eu estou com 33 na Fantástico. terceira competição. Fantástico. Ou seja, aliás, antes de 2, 3 anos já estava a ter um bocadinho noção do que era comer, comer bem. Que eu fiz missões em Timor-Leste, fiz 2 missões, e lá o pessoal alguns já pesavam a comida, porque depois lá dedicas-te muito ao treino. Tínhamos um ginásio no quartel e a comida também era mais ou menos limpa. Então, deixei de comer bolos, croissants de manhã, comecei a introduzir a aveia. Vamos a Tu falar. comias mesmo isso? Comia bolos, E sempre em croissant forma. misto. E sempre em forma. Eu treino desde os 17, mas comia mal, imagina. Quando eu comecei no ginásio, lá o pessoal que já treinava há algum tempo dizia: tens que comer para a frente para ganhar músculo. E eu chegava a casa e comia uma panela de massa antes de dormir. Imagina, com manteiga, a pensar que... e não engordava. Ou seja, para tu veres. Fantástico, a tua genética. Ou seja, durante muitos anos de treino não estava a fazer nada direito, nem tomava whey, não tomava aminoácidos, nada. Quando eu comecei a perceber um bocadinho, e o pessoal pensava que eu tomava, quando eu entro para a intervenção, eles diziam que eu era bombado na altura, e eu nunca tinha tomado mal suplementos. E quando eu comecei a perceber um bocadinho mais da alimentação e também de treino, melhorar, o meu corpo, esquece, começou a responder mudanças incríveis. E depois transportado para a parte da competição, na altura o Ali dizia: isto é incrível, eu fiz as primeiras competições naturais. Sim. E era sempre a evoluir. Estavas muito à frente na altura, é verdade, sim senhor. Então aquilo que tu dirias ao Nelson de há 20 anos atrás era Começava mais cedo a fazer as coisas direitas. Não só a nível de saúde também. Claro. Uma noção agora do que é a nutrição, que eu também estudei um bocadinho, claro. E alguns cursos, mas eu comia mal e depois andava na noite e bebia álcool, imagina, por todo lado a estragar. Hoje em dia nunca faria isso, percebes? Poderia até aproveitar na mesma com a juventude com os meus amigos, mas muito mais moderado. Claro, entendo, sim senhor. Também não era nenhum borrachão. Pronto. Mas gostava. Como qualquer jovem, claro, gostavas de sair e de divertir. Ora bem, estamos a aproximar já do fim e eu vou-te fazer uma pergunta que faço sempre, não é uma pergunta fácil. Não, por acaso não, mas é uma pergunta quase do género. Profunda mesmo, meu amigo. Se hoje fosse o último dia da tua vida, como é que o passavas e como gostavas de ser lembrado? Como o passado poderia ser com quem? O que tu poderia disseste, ter comigo. O que tu disseste, com com quem? Exatamente. O último dia era como é que eu passava aí? Sim. E como é que gostavas de ser lembrado depois de já não estar cá? Se pudesse ter o meu pai, pelo menos mais um dia, era algo incrível, juntamente com a minha família, a minha filha, a minha mulher, toda a minha família. Aproveitaria o dia ao máximo. E como é que gostaria de ser lembrado? Como eu sou, realmente. Acho que sou transparente, sou como sou. Quem gosta, gosta, quem não gosta. Mas como alguém que veio a este mundo, pelo menos, trazer alguma coisa, da parte do fitness, nem mais que não seja inspirar os mais jovens. A nível familiar, acho que também considero que devem seguir algum dos meus passos, mas basicamente isso, que ser lembrado como uma pessoa que sou. Não sou diferente do que às vezes nas redes sociais, para quem não conhece, as pessoas têm tendência a criar uma personagem. Eu nunca criei essa personagem. Sabes o que é que eu estou a dizer? Há pessoas que encarnam e fazem vídeos de uma forma, mas realmente não são dessa forma. Exatamente. O que mostro no meu dia-a-dia é à volta da minha vida, do meu trabalho.
dentro das limitações que eu posso às vezes mostrar do meu trabalho, que até gosto de resguardar um bocadinho também essa parte, não é? Deves compreender. Claro. Mas é como sou, não invento, não encarno ninguém. Perfeito. É isso. Melhor resposta não podia ser. Eu vou terminar dizendo que para mim foi de facto um prazer enorme poder entrevistar-te e deixar um testemunho que vai ficar perpetuado para sempre na internet desta tua fase da tua vida, e poder também, de certa forma, contribuir para que quem não te conheça, quando vir este vídeo, vá pesquisar quem é o Nelson Rodrigues, pá, e comece a perceber que, de facto, há que valorizar muito quem dedica uma vida a isto e quem já tem um passado competitivo como tu, que acho que deveria ser um verdadeiro exemplo e uma referência para muitos jovens. E infelizmente nós temos um vício muito tremendo neste país e muito feio, é que aquilo que é nacional nunca vale nada e os que estão lá fora é que são bons, e nós temos aqui excelentes atletas, fantásticos, e tu és um caso desse, és um atleta, para mim, de excelência, do mais alto nível, sem dúvida alguma, sempre foste. O teu passado competitivo e presente demonstra isso, não há como fugir das competições e dos resultados, e por isso para mim foi um momento alto da minha carreira de entrevistador, porque não é sempre que consigo entrevistar atletas que estão ainda no ativo como tu, e com a coragem que tu tens essencialmente, que eu admiro muito isso, seja em que pessoa for, de te assumires e te dizeres exatamente aquilo que tu pensas e de seres como és. Desde que eu te conheço, és sempre a mesma pessoa, com uma educação tremenda, com um sorriso na cara. Já são uns aninhos, é verdade. No teu antigo ginásio. É verdade, Rómulo Gym. O Fox, exatamente. 2016, é verdade, sim senhora. E eu conhecia-te de ver nos eventos, não é? Exato. É uma figura mítica, mas não conhecia pessoalmente, e depois tive o prazer também de dar um treino. Exato. E eu disse, pensava eu que treinava. Por acaso lembro-me perfeitamente, foi fantástico, eu adorei. E lembro perfeitamente, estavas tu e o Diogo, ainda hoje se lembra disso. Estavas tu a dar o treino ao Diogo quando eu fui lá gravar, acho que foi para a Great AM, salvo erro. E depois fomos com o Fanfaro também. Exatamente. E estavas tu e o Diogo lembra-se de eu chegar e pronto, que falámos também a primeira vez aí. Exatamente. E até hoje também somos amigos. É verdade, com certeza, claro que sim. Eu acho que quando se divide esta paixão, nós sabemos reconhecer sempre mutuamente uns aos outros esta paixão, e há logo um clique e há um respeito mútuo, pá, e não podia deixar de ser, porque quem gosta disto, ao ponto que eu gosto, é impossível não admirar e não fazer amizade com alguém como tu, que personifica, pá, tudo aquilo que representa esta modalidade, que é a disciplina, a consistência, a postura, principalmente. Eu acho que muitas vezes as pessoas esquecem-se que um atleta não é só um atleta, não é? Um atleta não vive só dentro do ginásio e não vive só para o desporto. Um atleta também, principalmente quando se torna profissional, passa a ser uma referência, passa a ser um exemplo, e a forma como vive, a sua postura, a forma como fala, é um exemplo para muita gente. E de facto, nesse aspecto, pá, admiro mesmo, francamente, admiro muito a tua postura e a tua forma madura de estar na vida. Acho que isso é um exemplo para todos nós. Tu és sempre muito tranquilo a falar, tens sempre um sorriso, uma palavra amável para dizer, e isso é muito bom, porque quando se tem uma energia boa, a gente atrai energias boas e as coisas vêm ter connosco, e acho isso fantástico em ti. Sinceramente, foi mesmo para mim um orgulho tremendo poder-te fazer esta entrevista, e da minha parte vou acabar dizendo que todos vocês que estão desse lado e virem esta entrevista, não fiquem pela entrevista, sigam o Nelson no Instagram, vão ver o canal dele, porque por mais que vocês não pensem nisso, quando está num nível destes, a pressão é tão grande que se põe, que ele põe a ele próprio, para o perfeccionismo, o que ele exige dele próprio é tanto, que muitas vezes, ou quase sempre, uma mensagem de pessoas que não se conhecem de lado nenhum a dar força é uma recompensa muito grande, e o Nelson merece isso, sem sombra de dúvidas, porque continua a lutar para levar a bandeira portuguesa lá fora, não é aqui dentro, é lá fora, e isso demonstra uma coragem e uma paixão enorme. Por isso, não se esqueçam, Nelson Rodrigues,
Profissional Menos Physique, sigam a página, sigam o canal, sigam o Instagram. Vou deixar o Nelson dizer umas últimas palavras para os seguidores dele. Eu vou dizer uma coisa que eu acho que é importante para quem está a iniciar, para quem também é das forças de segurança, seja também militar. É um público que eu noto que me aborda muito por o tema de como concilio com o meu trabalho, e não é fácil, acreditem, não é fácil, porque tenho horários muito complicados, no meu caso no Corpo de Intervenção, e há muitos que querem também ir para o Corpo de Intervenção. Eu noto, quando faço aquelas questões, que há muitas dúvidas sobre isso. Eu irei fazer um vídeo para o YouTube também do meu percurso, como entrei, como não entrei. Acho extremamente interessante. E porque há vezes que há muita dúvida sobre isso, mas pensem que não vai ser fácil se quiserem optar por ir para as forças de segurança. Isto é um desporto que implica muita dedicação, muito trabalho no dia antes, para no dia a seguir ter as refeições todas direitinhas. Organizem-se, porque vai haver serviços em que pensam que vão chegar a uma hora e por vezes prolonga-se e estraga-nos tudo, não é? O nosso planeamento. Mas não desistam, porque eu consegui, durante estes 10 anos, tenho viajado para fora do país, tenho conseguido conciliar com as minhas férias, cheguei a pedir licença sem vencimento para poder competir, dar sangue para poder ter dias para competir, mas tem que querer muito e tem que se dedicar sempre a 100%, porque senão não vão conseguir e ao primeiro contratempo vão desistir. Percebe? Fantástico. Agora, querem ser força de segurança, querem ser atleta, têm que ter um mindset muito forte e conseguir conciliar as duas coisas. Não é fácil. Fantástico, meu. Fantástico. Acredito que não seja. Estava a ouvir e estava a viajar, a imaginar o que seria. Deve ser, de facto, realmente. Temos que fazer muitos esforços e eu, para hoje, cumprir com tudo o que eu queria fazer a nível de vídeos, estar contigo, amanhã vou estar de serviço 24 horas, pedia folga antecipada para poder estar aqui hoje, porque senão não conseguia. Ou seja, às vezes temos uma festa de anos, por exemplo, tenho a festa de anos da minha filha do primeiro aniversário, na terça-feira, e há a possibilidade de fazer um jogo de futebol no horário de jantar, que é a festa de anos dela. E como é que eu vou fazer? Vou ter que fazer ali algum... Estás a entender? É muito incerto o nosso dia-a-dia. Exato. E então, às vezes mexe com a parte também pessoal. Emocional, exatamente. Pessoal e emocional. Claro, imagino que sim. Mas consegue. Mas lá está, isto é que significa ser um profissional, dizer isto e, no fundo, independentemente de todas as emoções que isto acarreta, cumprir o que tem que se cumprir, assumir o compromisso e ser um atleta de corpo e alma. Por isso, meu amigo, mais uma vez a minha admiração é cada vez enorme. Muito obrigado por ter estado presente. Vou-me despedir de vocês sempre da mesma forma. Não percam a paixão pelo culturismo, sejam amigos uns dos outros e nunca desistam dos vossos sonhos. Até à próxima.